Olá, turma, bem-vindos à turma 8 e ao módulo 2 de Socionics. Neste módulo, a gente vai estudar dois tipos de subclassificações dentro da teoria: o módulo de subtipos e o módulo de tipos de romance. A cada aula comentaremos um tipo, seus 4 subtipos, seu dual, os 4 subtipos do seu dual, o relacionamento entre tipos dentro das quadras e também como esses tipos tendem a se comportar no romance e sexualmente. A aula de hoje é apenas uma introdução teórica para os tipos que vão vir. O cronograma das aulas está fixado no grupo da turma. A primeira teoria que nós temos é a teoria DCHN, que seria a teoria dos subtipos. Mas o que significam as letras D, C, H e N? Todo tipo ele vai ter um subtipo dependendo das funções que são reforçadas. Então, quando nós temos, por exemplo, as funções de julgamento externo reforçadas, que são FE e TE, nós temos o subtipo dominante. Então, você vai pensar no ENTP com ênfase em FE-TE, ele será um ENTP dominante. E o que isso acarreta? Ele vai ter características específicas dentro do tipo dele. Ele vai ter um modo, tá? E aí a gente vai ver esses tipos em cada tipo. A segunda letra, que é o C, se refere às funções perceptivas. Quando o tipo tem um foco em funções perceptivas, seria um subtipo criativo, que nós chamamos, onde a ênfase é nas funções SE e NE, portanto, subtipo criativo. O N de normalizador é um terceiro subtipo, onde eu tenho ênfase nas funções de julgamento interno, FI e TI. E por último, o harmonizador é quando eu tenho, dentro de um tipo, ênfase nas funções NI e SI, dando origem a um tipo harmonizador. Eu gosto de pensar, embora não seja correto, da seguinte forma. É uma colinha que eu fiz para poder assimilar a estrutura de maneira mais rápida. FE e TE organizam dentro do Socionics o temperamento colérico. Então, quando eu imagino um ANTP dominante, com ênfase nas funções FE e TE, eu imagino assim um ANTP mais colérico, mais líderzão, sabe? Quando eu imagino um criativo, com ênfase nas funções perceptivas externas, SENE, eu imagino alguém mais livre, mais sanguíneo. Quando eu imagino alguém com ênfase nas funções normalizadoras, que seriam TI e FI, que são funções de julgamento interno, eu imagino alguém mais cheio de regras, mais detalhista, imagino uma pessoa melancólica. E quando eu penso no harmonizador que tem as funções internas perceptivas como um alvo maior, eu penso no temperamento. Qual que é o nome? Temperamento fleumático, isso, fleumático. Então eu organizei assim na minha mente, não tem nada a ver, mas ajuda bastante a enxergar. Então, esses seriam os 4 tipos que dentro de cada tipo vão produzir características diferentes, conforme a gente vai ver na aula a seguir. A teoria dos subtipos ela é muito boa porque muitas vezes nós enxergamos pessoas muito diferentes dentro do tipo e nos perguntamos como é que essa pessoa é desse tipo se ela é tão diferente de mim. Então tem pessoas que vão ter uma ênfase numa função, você vai ter em outra. Só que qual é o problema dessa teoria? É que ela pode produzir um grande número de mistypes. Por exemplo, você às vezes pode tipar um Si dominante como um INTP que tem ênfase em SI, NI. Então, o que eu falo para a gente olhar sempre? Primeiro, sempre a questão principal do tipo. Eu sempre parto lá do Jung, né? Pega a função inferior, pega a maior dificuldade dessa pessoa e depois você vai estruturando o eixo do meio, você vai enxergando. Porque senão você pode acabar misturando a função que está em ênfase com a função dominante. Então, esse seria o perigo dessa teoria dos subtipos, tá? É você cometer um mistype. E a parte boa, perceber que as pessoas têm tipos diferentes. Não é só o Socionics que trabalha assim, o MBTI e algumas outras teorias também têm os subtipos. No MBTI, por exemplo, é chamado de Step 2.
esse modelinho com subtipos ou com ênfase em certas funções, que dá um detalhamento maior dentro do tipo. A teoria dos estilos de romance foi criada pelo PhD sociólogo ucraniano Viktor Gulenko, que era assistente direto da criadora da teoria sociônica, que é a Aushler. Então, o Viktor Gulenko, a gente tem alguns vídeos no canal que já exploram essa teoria, e nesse curso eu decidi aprofundar. Então, se você está vendo esse vídeo no YouTube e quer fazer o curso com a gente, tem o contato para informações. É uma teoria que ela é muito interessante. Como é que a gente vai dividir os agrupamentos? A primeira função perceptiva vai ser responsável pelo nosso interesse romântico ou sexual. Então, independente da tua quadra, independente do teu agrupamento, surge uma nova classificação. Então, você vai fazer o quê? Você vai observar a primeira função perceptiva da pessoa, que está lá no ego, se, si, né ou ni, tá? Então, com essas 4 funções, eu vou delimitar o que essa pessoa produz em termos de sexualidade. Então, ni vai se referir ao grupo vítima, né vai se referir ao grupo infantil, se vai se referir ao grupo agressor e si vai se referir ao grupo cuidador. Entre eles, eles vão ter dinâmicas onde a gente vai perceber que alguns grupos combinam mais, outros grupos combinam menos, e eles têm necessidades específicas que têm tudo a ver com a teoria do Jung. Porque como o Jung colocou que na nossa ânima, no nosso ânimos, na nossa função inferior, a gente projeta e se atrai por aquilo que nós não temos, você vai perceber que a combinação é exatamente essa. Se eu tenho NI no ego, eu vou querer alguém que tem SE. Se eu tenho SE no ego, eu vou me atrair por alguém que tem NI. Se eu tenho NE no ego, eu vou me atrair por alguém que tem SI. Se eu tenho SI no ego, eu vou me atrair por alguém que tem NE. Então, eu sempre vou me atrair pelo meu oposto. Ah, Roberto, mas e a teoria do Golden Pair? E a teoria de que o INTP dá bem com a NFJ, e a NFJ com a INTP? Gente, tem muita coisa acontecendo na internet que precisa de um respaldo teórico, por isso que a gente não vai entrar aqui. Então, essa ideia de que 2 intuitivos se combinam, por mais que para mim, para você pareça natural, não é o que diz aqui, porque eles não têm essa combinação de ânimos e ânimas. Mas, claro, dentro do seu relacionamento, você vai fazer o que você quiser e leve isso aqui como uma mera teoria, porque é assim que tem que ser tratado. Então, sem crise, sem projeção, a gente vai estudar aqui os estilos de romance com mais profundidade. O primeiro grupo que a gente vai ver é o grupo vítima, que representa aqueles NJs, né, do MBTI, os tipos com NI no ego. E como que é a dinâmica da NI nesse processo da atração? A NI, ela fica voltada para dentro e perdida em imagens, muito longe da realidade física atual. Então, o que acontece? A vítima, ela precisa de alguém que a traga para a realidade, que dê segurança, que aparente estar atraído a longo prazo e consiga mantê-la interessada. Então, o agressor será esse parceiro natural que vai estar sempre investindo implacavelmente e se fazendo presente. Caso o parceiro não tenha essa força, essa pegada, isso faz com que o indivíduo ache que ele já não está mudando, que ele não está interessado. Então precisa de alguém que aterre e dê segurança. Uma música que eu escolhi que representa muito bem isso é Ando Meio Desligado dos Mutantes, onde a pessoa fala: eu só quero que você me queira, eu nem sinto os pés no chão. Então depois ouçam Mutantes e Ando Meio Desligado, porque ele passa bem essa sensação do que ocorre na mente da vítima. Como identificar o estilo vítima, né? Se a gente não sabe se essa pessoa tem NI no ego ou não. Então, tem algumas características que vão ajudar a perceber esse estilo de romance. Primeiro, essa pessoa tem dúvidas sobre o seu interesse e o interesse da pessoa nela. Ela nem sempre é confiante em revelar esse interesse ou tomar iniciativa, geralmente não. Ela quer que a outra pessoa revele o interesse ou retribua o seu interesse. E aí, quando ela tem essa confirmação, ela quer saber se essa pessoa vai continuar interessada ou não. Então, vocês percebem como a intensidade do agressor, que é opressora para alguns grupos, para essa pessoa vai ser muito reconfortante, porque toda hora ela vai sentir aquela presença, aquele domínio. Então, aqui fala.
Preferência por parceiros que evocam poder, presença física e similares, porque isso aumenta a segurança da vítima e mantém ela atenta no mundo físico. Aprecia jogos de poder, aceita que o seu parceiro, no caso, geralmente o agressor, seja superior e um pouco mal, mas ela faz jogos mentais e não se submete a ele. Então, fica aquele joguinho, né? A vítima manipula e o agressor se impõe, e um acha isso prazeroso no outro. Espera que o parceiro seja mal de vez em quando, né? Isso é algo que é bem comum, né, tipo que ele seja dominador. Os homens vítima, eles representam não um homem pau andado, né, mas um homem que é dedicado e fiel à sua amada, né, porque a mulher, agressora, ela não gosta de mandar, ela gosta de ser, apreciada, de que haja uma devoção. Então o homem vítima vai fazer esse papel de ser o cavaleiro devoto, um cavaleiro dedicado à sua princesa. Não tem problema para a vítima admitir que o relacionamento foi terminado por outra pessoa. Como é que a vítima vai reagir com cada estilo de romance? Vítima com vítima, né? Fica um jogando para o outro esse jogo da segurança. Mas se eles atingirem um estado de certeza, podem se sentir bem. Agressor. O parceiro ideal para a vítima se sente reconfortada, o agressor toma toda a iniciativa, tem uma confiança sexual, atraente. Então, é muito interessante para a vítima o agressor, porque ele vai ter aquela relação que eu falei do ânimos e ânima. Então, a minha função que não está presente no ego de percepção, que é SE, ela vai ser projetada nesse parceiro e vai ser desejada. Cuidador, ele é confortável, mas fica chato. A vítima acha chato esse tom paternal do cuidador. E o infantil, eles acham muito pateta, acham que é exigente, não gostam de ficar cedendo aos caprichos do infantil. Então pode achar, principalmente as mulheres, acharem o homem meio irritante, naquele jeito pateta. Falando em homem pateta, olha aí o nosso Jake Peralta, um representante do grupo infantil. O grupo infantil, ele é composto pelos tipos que no MBTI a gente chamaria de N e P. Quem são os NPs? São as pessoas que têm NE no ego, né? E a sensação introvertida inconsciente. Então, eu tenho NE e eu vou me atrair secretamente pela SI. Então, como que vai funcionar o mecanismo da atração pela função cognitiva? Se você observar a NE, diferente da NI que foca em imagens externas, a NE foca em possibilidades e alternativas à realidade presente aqui fora. Então, quem tem a CNE alta acha a vida chata e estagnada. Então, essa pessoa ela vai tentar mover ativamente o que está acontecendo agora. Ela vai querer mudanças o tempo todo. Então, ela vai fazer como? Ela vai se atrair por pessoas onde ela possa trazer esse lado bom da vida, trazer o inesperado, o imaginativo, o divertido, o estranho. Então ela vai querer tirar aquela pessoa do tédio, o que vai ser extremamente reconfortante para quem tem SI no ego. Então ela vai ser aquela pessoa que chega te dando um susto, fazendo uma piada, um comentário curioso, né? Tirando você do foco, do normal, movendo você. Então eles vão mover, né? E ele fala aqui, esse comportamento é característico de crianças pequenas, então aquela coisa de brincar, né? O foco vem junto com uma sensação de desamparo em relação ao próprio estar físico, porque a ESI está desvalorizada, então em troca ele vai querer esses cuidados para a pessoa que é infantil. A música que eu escolhi para esse agrupamento foi Agora Só Falta Você, da Rita Lee. Para a gente imaginar essa pessoa que realmente enjoa de tudo, quer mexer tudo, aí depois quer aquele conforto, né?
aquela pessoa cuidadora volte até ele. Então, eu resolvi mudar, mudei tudo, mas agora falta você. Então, ainda existe aquela necessidade de conforto em meio a tanta mudança e rebeldia. Então, escutem com calma essa música. Rita Lee, Agora Só Falta Você. Quais são as características do estilo de romance infantil, né? Como saber se essa pessoa é do estilo de romance infantil? O estilo de romance infantil, eu tenho a atração por pessoas que vão ter uma estética agradável, mas não tem uma sexualidade agressiva, porque como esse tipo lida com SI e não SE, é desconfortável esse jogo de dominação, esse toque pesado, né? Você tem que imaginar que o infantil ele fica todo cheio de não me toque, todo ai, não, assim não. Então, tem que ser divorciado da sexualidade ativa e agressiva. Ele atrai o interesse do parceiro com um comportamento brincalhão, pateta ou até mesmo estranho. Tenta mostrar o lado divertido da vida, o que vai ser muito reconfortante para os cuidadores. O interesse mantém ou esfria dependendo da resposta do parceiro. Se interessar, ele mantém, se não se interessar, ele retira. Ele gosta do parceiro que se preocupa com o seu conforto e necessidades diárias, então vai ter que cuidar, ajudar e dar suporte ao infantil no dia a dia. Quem viu o Castelo Animado, que a Sophie começa a arrumar toda a casa do Hall, cuidar do castelo, limpar, então é mais ou menos assim. Eles esperam esse tipo de ajuda. Quem terminou a relação não importa, né? Porque na relação cuidador infantil eles não são muito chegados a jogos de poder. E como é que o infantil vai enxergar outros estilos de romance? A vítima vai ser vista como paranoica e confusa. O agressor como grosseiro, assustador ou detestável. O cuidador é reconfortante, agradável, com um delicioso senso de diversão, né? Que esse tipo gosta de ser cuidado com carinho. Já o outro infantil, ele vai achar divertido, amigável, mas também vai achar chatinho e exigente. Aí no final vai acabar se estressando. Terceiro grupo é o grupo cuidador, que é o grupo que no MBTI a gente chamaria de SJ. Como é que funciona a sensação introvertida em termos de dinâmica de atração, né? Essa pessoa, ela vai ter o foco nas sensações físicas, em vez de imagens externas imagens internas igual o NI, tá? Então, o cuidador, ele percebe como ele se sente fisicamente, internamente e como é que está o conforto físico e bem-estar do outro parceiro. Então, ele vai ter aquela inclinação de se concentrar na atração e perceber esse bem-estar físico da pessoa. E os infantis vão ser muito ruins nisso, né? Então, por isso vai ter uma atração ali imediata. Então, o cuidador gosta de cuidar do infantil. O que acontece é que essa SI, ela proporciona uma condição muito estável para o indivíduo. E às vezes ele fica lá paradão, naquela tranquilidade. Então, quando chega a NE, isso dá uma sacudida, dá uma animada. Então, o infantil, o que que ele faz? Ele tira o cuidador do tédio. Basicamente isso. A música que eu escolhi para esse grupo foi Velha Infância, do Tribalistas, que fala muito sobre meu melhor amigo é o meu amor, tem aquela coisa carinhosa, amorosa. Então, ouçam Velha Infância dos Tribalistas para vocês terem uma ideia do que seria um estilo de romance cuidador, né? Aquele amor mais calmo, aquele amor mais seguro, aquele amor protetor, né? Então, essa música eu acho que ela traz muito essa questão. Ela fala muito sobre isso. É um estilo de romance que ele não é competitivo, ele não tem jogos de poder, ele procura dar suporte e proteção. E qual a característica desse estilo de romance, né? Do romance cuidador. Então, ele também, assim como infantil, quer uma pessoa atraente, mas que não tenha uma sexualidade muito aberta, muito agressiva. É aquela pessoa que reclama, nossa, fulano é muito piranha, muito vagabundo, muito assim.
né? Então tem que ser uma coisa mais suave por conta da SI. Então a inclinação ela é voltada para ternura, tem uma abordagem suave em vez de dura. Eu sempre falo que esse suave em vez de dura aqui é um divisor de águas de relacionamento, né? Que tem gente que gosta daquela pegada, pá, vem cá minha nega, que é o povo do vítima agressor, e aqui não, aqui já vai ser, ai, me solta, calma. Então tem que ter uma pegada suave, tem uma abordagem maternal e paternal de cuidado parceiro. Isso aqui para o infantil é maravilhoso. Agora você faz isso com a vítima, ela acha broxante, o agressor vai achar um saco também. Então isso aqui ajuda muito a ver como que a pessoa quer ser tratada sexualmente. Essa questão de intensidade do toque é bem importante. O interesse é mantido se o parceiro receber positivamente essa abordagem. Ele vai ajudar, né, o parceiro em assuntos práticos e diários, que o brinco que vai limpar a caquinha que o infantil fez. E quem terminou o relacionamento também não importa. Como que o cuidador enxerga outros estilos de romance? As vítimas, elas são intrigantes, elas nunca estão satisfeitas. Ele considera que são paranoicas e inseguras. Os agressores são considerados agressivos em sua abordagem e sexualidade e não são agradáveis para ele de ter relacionamentos íntimos estáveis, né? Porque o agressor não vai se deixar cuidar. Um cuidador com outro cuidador é confortável, mas não é satisfatório, né? Alguém tem que fazer o papel do infantil. E o infantil é percebido como delicioso, divertido e que traz alegria à vida. O nosso quarto e último grupo é o agressor, que seria o agrupamento SP dos tipos MBTI, né? Esse estilo, ele é definido pela SE no ego. E o que significa? Como que a SE funciona na dinâmica de atração do agressor? O SE, ele vai imprimir ação. Então, ele toma a iniciativa, ele se atrai pelo objeto e ele é implacável nessa busca. Então, mesmo que ele já esteja num relacionamento estável, ele vai tentar impactar, agitar as coisas, colocar em movimento. Então, esse comportamento vai ser muito agressivo e irritante para alguns grupos e vai ser extremamente atraente para outros grupos, quer dizer, o grupo vítima, na verdade. Então, o agressor fica desencorajado, né? Se a pessoa não gostar dessa abordagem e corta o interesse dele. Uma música que eu escolhi que relata mais ou menos a visão de uma vítima sobre agressor é Rádio Blá, do cantor Lobão. Ele fala de uma mulher que é fútil, gosta de fazer jogos sexuais com os amigos, gosta de falar mal dele, é super agressiva, manipuladora, mas ele acha a vida dela interessante, que dá movimento, ele se sente inseguro e ao mesmo tempo ele quer que ela movimente essa vida dele, ele acha atraente. Então a vítima, ela não se sente tola perante o agressor, ela sente como se a vida tivesse para começar. Ele precisa dessa ação que o agressor imprime. E isso é extremamente atraente. Então, ouçam Rádio Blá, do cantor Lobão, para ter uma ilustração do que seria a visão de uma vítima sobre o agressor no relacionamento, tá? Quais são as características do estilo agressor? Então, ele não tem interesse, ele não tem dúvida do seu interesse na pessoa, revela esse interesse, vai atrás, bem ativo. O foco é se eu quero. Se a pessoa quiser, beleza. Se ela não quiser, beleza também. A interação é mais sobre dureza que tenra. Lembra que a gente falou daquela questão da pegada? Então aqui ele vai chegar com aquela pegada intensa e a vítima vai gostar, porque isso dá uma sensação de aterramento, de realidade nela. Ela sai daquele foco em NI, né? O agressor, ele precisa também ter um senso de superioridade sobre o parceiro, tá? Mas aí o parceiro tem que manipular de volta. Então ele e a vítima amam jogos de poder, amam esse tipo de relacionamento que muita gente fala, meu Deus, que relação tóxica, que horror. E eles acham
interessante. Aos olhos do agressor infantil vai soar cruel, mal intencionado, mas para eles é muito atraente. Quando a agressora do sexo feminino, né, com parceiro masculino, ela não é mandona, ela quer ser idolatrada, quer ser uma diva. Então ela espera uma devoção. Esse tipo é o único tipo que não gosta de admitir que terminaram com ele, tá? A não ser que ele diga, "Ah, nem ligo." Mas isso para ele é muito importante. Ele se importa em revelar quem terminou. Assim, no caso, se não for ele, né? Sente como uma fraqueza. Como que o agressor vai enxergar outros grupos de estilos de romance? A vítima, que é o ideal, consegue manter o interesse dele naquele estilo Sherazade, lembra? A Sherazade vai contando histórias, ela vai enrolando o rei. Então, a vítima, ela faz exatamente isso. Ela prende o interesse do agressor, manipulando a mente dele. Então, a vítima é agradável porque ela consegue manter relações intensivas. Mas ela deixa o agressor ganhar, né? As agressoras percebem os homens vítimas como dedicados, mais fortes. Agressor com agressor, eles podem achar emocionante e dignos de admiração, mas aí falta aquela pessoa a quem dominar, então vai ter sempre uma competitividade muito chata que não vai satisfazer, porque um não vai deixar o outro ganhar. O agressor e o cuidador, ele acha o cuidador chato e condescendente, e o infantil, ele acha pateta e pouco excitante, não leva a sério como parceiro. E a gente encerra essa parte teórica hoje falando sobre a compatibilidade entre grupos. A gente vai ter no autocomplementar aquelas duplas dinâmicas que tem uma relação de ânima e ânimos, como é o caso do cuidador infantil, SI com NE, e agressor e vítima, SE-NI. Então, vão ser os pares perfeitos. Os cuidadores vão agir de forma paternal, dando conselho, e os infantis vão ter sua satisfação de serem cuidados e mimados, né, pelos cuidadores. Então, é uma relação muito confortável para ambos. Já o vítima e agressor, o agressor vai considerar a vítima mais ideal para receber programação e controle, e as vítimas gostam de ter essa necessidade de veja se você pode me domar, atendida pelos tipos agressores. Então tem um jogo de poder que ambos apreciam. No médio complementar, a gente tem grupos que funcionam, mas não tão bem assim. Por exemplo, cuidadores e vítimas. Os cuidadores acham que as vítimas não são interessantes para receber os seus cuidados e seu comportamento parental, e a vítima acha um pouco entediante esse estilo e não agressivo o suficiente. Já no agressor infantil, os agressores vão achar os infantis teimosos e difíceis de programar e dominar, e os infantis vão achar os agressores pouco interessantes, pouco cuidadosos, então eles não vão ter muito atração entre si. E o pobre complementar seria cuidador e agressor e infantil e vítima. Os cuidadores acham os agressores difíceis, eles não querem receber nem cuidados e nem conselhos, enquanto os agressores também não querem dominar e alimentar, porque o cuidador fica brigando ali quem é mais ativo, né? E no infantil e vítima ao contrário, é quem é mais passivo. Os infantis querendo ser cuidados e se sentindo muito insatisfeitos de não ter suas necessidades físicas atendidas, e a vítima que não quer cuidar de ninguém e quer alguém que a domine e não quer dominar e cuidar de ninguém. Então, se você chegou até essa parte do curso, você comenta vítima, e se você quiser participar do nosso curso, o link vai estar na bio, são 16 aulas, o valor é R$ 10 em cada aula. Então, só deixando claro que os tipos que são compatíveis, os tipos que são idênticos, perdão, pessoas do mesmo tipo, elas vão achar interessante no começo aquela pessoa, mas depois a atração vai cair. Então, o que é mais forte aqui? É o mesmo conceito do Jung. É ânima e ânimos, pares complementares. Então, todas aquelas ideias que a gente já viu na internet do Golden Pair e outras não vão funcionar aqui, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula.